Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Botanicamente Falando. Bem-vindo aos novos e antigos participantes. O nosso vídeo de hoje é sobre o APG. O que significa o APG? APG é uma organização das plantas angiospermas com base em análises filogenéticas e moleculares. Ou seja, APG significa Grupo de Filogenia das Angiospermas, só que em inglês, no qual filogenia é com P na língua inglesa. Então, a APG é uma sigla que a gente usa essa sigla quando a gente se refere às relações filogenéticas, ou seja, as relações de parentesco das angiospermas e como elas se organizam com base nessas relações de parentesco. O APG ele veio a partir do avanço das técnicas de biologia molecular, basicamente a partir da década de 90, e veio se sofisticando. Então, a gente, inclusive, tem várias versões do APG, versões que são atualizadas, em que essas relações são revisitadas, reavaliadas, em algumas, e principalmente naqueles clados ou naqueles grupos, agrupamentos, que ainda tem pouca sustentação dentro da metodologia filogenética. O APG é uma tentativa de organização de todos os grupos de plantas angiospermas. Lembrando que as angiospermas são as plantas que têm flores e frutos que envolvem as sementes. É um grupo distinto das gimnospermas, que é aquele grupo em que as sementes são nuas, ou seja, não tem um fruto envolvendo a semente. As angiospermas, então, elas têm flores e essas flores têm um ovário. Esse ovário é o que, após a fecundação, vai dar origem ao fruto. E a semente era o óvulo que estava dentro da flor. Com base nisso, então, o APG ele organiza todas essas plantas, essas espécies de plantas, que estão, por sua vez, agrupadas em famílias, e essas famílias em ordens, e todas essas ordens organizadas no APG. O APG é como se fosse um grande armário com gavetas. Pensa no seu armário que você tem em casa, em que você tem gavetas para diferentes coisas. Você tem gavetas para meias, gavetas para cuecas, gavetas para shorts, para camisas, etc. O APG é muito parecido com o seu armário. Cada gaveta representando um grupo de plantas. Cada gaveta no seu armário tem características próprias. No APG é a mesma coisa, só que características morfológicas de plantas. Se você abre a gaveta de meias do seu armário, você vai encontrar peças, que são as meias, que têm características próprias, ou seja, que elas encaixam com perfeição nos seus pés. No APG é a mesma coisa. Se você abre uma determinada gaveta fictícia, imaginária do APG, você vai encontrar um grupo de famílias que compartilham determinadas características morfológicas. O que está por trás de um sistema de classificação ou uma proposta de relações evolutivas, no caso do APG, é a organizar os grupos, os organismos, as espécies. Antes do APG, existia um sistema de classificação das angiospermas organizado por um pesquisador norte-americano chamado Arthur Cronquist. Esse sistema foi adotado até a década de 90, quando então o APG, com as novas tecnologias e novas informações, principalmente vindas da biologia molecular, foi então substituindo gradativamente o sistema do professor Arthur Cronquist. O sistema do professor Arthur Cronquist, ele basicamente adotava um sistema anterior em que dividia as angiospermas em dois grandes grupos, chamados de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Mono relativo a 1, di relativo a 2. Cotilédonos relativo ao número de cotilédonos. Então, as monocotiledôneas, um cotilédono, e as dicotiledôneas com 2 cotilédonos. O que o APG demonstrou é que esse arranjo de mono e dicotiledônia não era exatamente um arranjo que refletia as relações de parentesco evolutivas naturais das angiospermas. Então, com o APG, se observou que as plantas angiospermas elas são divididas basicamente em 3 grandes grupos. Quais são esses 3 grandes grupos? As angiospermas basais, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. As monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, elas são mais facilmente reconhecidas entre si.
Entre os diversos caracteres, e obviamente existem inúmeras exceções, mas basicamente as monocotiledôneas elas se diferenciam das eudicotiledôneas por dois caracteres fáceis de serem reconhecidos. Um é que as monocotiledôneas, as flores são trímeras, e nas eudicotiledôneas as flores são tetrâmeras ou pentâmeras. O que isso significa? Que as flores das monocotiledôneas elas têm 3 pétalas e 3 sépalas. As flores das eudicotiledôneas, elas em geral têm 4 pétalas ou 4 sépalas e 5 pétalas e 5 sépalas. 4 ou 5, tetra ou pentâmera. Desculpa. Outra característica de fácil reconhecimento de monos e eudicotiledôneas é que as monocotiledôneas a venação é paralelinérvia, enquanto nas eudicotiledôneas a venação é preferencialmente peninérvia. O que isso representa? Quando você pega uma folha de uma angiosperma, tem a parte superior e a parte inferior da folha. A parte superior é chamada de adaxial, isso mesmo, com a letra D, adaxial. E a parte inferior é chamada de abaxial, com a letra B de bola. Se você pega a folha e vira de cabeça para baixo e olhar a parte que está inferior da folha, ou seja, a face abaxial com a letra B, você vai perceber que as nervuras, elas em geral, elas sobressaem. Elas estão mais visíveis, mais fáceis de serem percebidas. As nervuras é essa ramificação que distribui a seiva para a folha. Seiva bruta e seiva elaborada, que é um outro momento para a gente conversar. Mas o que eu gostaria de dizer é que a venação paralelinérvia, as nervuras principais são longas linhas paralelas entre si. Nas eudicotiledôneas, a venação é peninérvia, que tem um aspecto de uma pena, lembra uma pena de ave, ou seja, tem um eixo principal e as outras nervuras vão saindo perpendicularmente a esse eixo principal. Isso é uma venação peninérvia típica das eudicotiledôneas. Dentro dessas monocotiledôneas e eudicotiledôneas, nós temos inúmeros exemplos que a gente já tratou aqui nos nossos vídeos diversas vezes. As monocotiledôneas, nós temos a família Bromeliaceae, que é a família do abacaxi, a família Poaceae ou Gramínea, que é a família da aveia, cevada e cana-de-açúcar. Esses são alguns dos grandes exemplos que a gente tem, além, por exemplo, das orquidáceas, que são as orquídeas, e as ingiberáceas dos gengibres e cúrcuma. Nas eudicotiledôneas, nós temos 2 grandes grupos, chamados de rosídeas e asterídeas. Tem características diferentes entre si, e aí é um outro momento também para a gente conversar. Mas basicamente as rosídeas, a gente tem um grande exemplo, as leguminosas, que são as macaxeiras, as leguminosas são amendoim, a soja e lentilhas e feijões, por exemplo, e as euforbiáceas, que é a macaxeira ou aipim, a mamona, a seringueira. No grupo das asterídeas, nós temos, por exemplo, as solanáceas, que são as batatas, como a gente já conversou, e o fumo, e as próprias rubiáceas, como o genipapo e o noni, que nós fizemos alguns vídeos, e o café, lembrando daquele vídeo de café gelado. Então, esse é o grupo principal, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Reparem que eu estou usando o termo eudicotiledônea. É que aquelas dicotiledôneas antigas do sistema do professor Arthur Cronquist, elas foram divididas em 2 grupos. Um é chamado de eudicotiledônea, ou as dicotiledôneas verdadeiras. E o que sobrou ficou nesse terceiro grupo, que eu falei que são 3 grupos do APG, chamado de angiospermas basais. O interessante das angiospermas basais é que elas têm características de monocotiledôneas e das eudicotiledôneas. A gente já falou das angiospermas basais, quando a gente falou da pimenta do reino, que é a família Piperácea, do louro e do abacate, que é da família Lauraceae. Então, tem importantes famílias com características químicas muito particulares. E um exemplo que eu gostaria de destacar é a família Anonácea, que é a família da pinha, da graviola, da fruta do conde.
A família Anonácea, ela tem flores trímeras, ou seja, com 3 pétalas e 3 sépalas, típico das monocotiledôneas, mas a venação é típica das eudicotiledôneas, peninerva, ou seja, existe uma mistura de eudicotiledônea e monocotiledônea. Então, para terminar e resumir essa informação, o APG, que é a organização evolutiva de parentesco das angiospermas, tem 3 grandes grupos: angiospermas basais, monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Essa é a grande arrumação, organização, é o nosso armário de roupas, só que na versão de plantas, que forma as angiospermas. Espero que a gente tenha descomplicado um pouco a informação botânica para você entender por que monocotiledôneas e dicotiledôneas hoje já não é um termo apropriado de ser utilizado, e sim monocotiledôneas, angiospermas basais e eudicotiledôneas. Forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.